Olá a todos e bem-vindos a mais um Aprendam que eu não duro sempre. E desta vez para abordar um tema que se chama a placa bacteriana. A placa bacteriana, muita gente há de saber o que é, mas também há muita gente que ainda não sabe. Embora se fale muito na televisão, nos anúncios das escovas, das pastas dentárias, a placa bacteriana, blá blá blá, enfim, mas convém saber exatamente de que é que se trata. E a importância que a escovagem, por outro lado, tem para evitar que se acumule demasiada placa bacteriana na superfície dos dentes. E aí convém ter a noção que a placa bacteriana se começa a formar muito rapidamente após toda e qualquer refeição. Ao fim e ao cabo, é constituída por restos de alimentos. Aqueles bocadinhos muito pequeninos, praticamente nem se vêem, mas se nós rasparmos, por exemplo, com uma unha na superfície de um dente, aparece na forma de uma cutícula esbranquiçada e mole, macia. E para demonstrar que assim é, há uns anos atrás resolvi fazer comigo próprio uma pequena experiência em casa após o almoço, que foi, após uma refeição, resolvi fotografar os meus próprios dentes, que é o que se vê aqui, aparentemente limpos, mas o que é certo é que agarrei também num frasquinho de uma substância que se chama revelador de placa, que para que é que serve? Basicamente tinge ou pinta, se preferirem, a placa bacteriana e revela exatamente onde é que ela está e em que quantidade. E da mesma forma que se pode dizer que ao revelar placa bacteriana nos está a revelar em que sítios é que há maior quantidade de bactérias acumuladas. É tão simples quanto isso, porque as bactérias colonizam os restos de alimentos que nós temos na boca. E então apliquei o revelador de placa e fotografei a seguir. E o resultado foi que, de facto, havia várias zonas pintadas na superfície dos dentes e rente à gengiva, nos sítios, e até na própria gengiva, nos sítios onde havia placa bacteriana após a refeição. Então, fiz a seguinte experiência. Bochechei com água. Ou seja, só água, sem escovar. Depois de passar por água e voltei a aplicar o revelador e fotografei. O resultado foi este. Está melhor. Nas superfícies mais lisas dos dentes, a água conseguiu retirar o excesso de placa bacteriana, ficando apenas alguma nos espaços entre dentes e rente à gengiva, onde a água teve mais dificuldade em limpar, só por si. Então, continuando com a experiência, e para demonstrar a importância da escovagem, resolvi escovar. Fiz uma escovagem e voltei a aplicar o revelador depois de escovar os dentes. E o resultado foi este. Mesmo com a aplicação do revelador, praticamente não ficou nada marcado, exceto ali, rente à gengiva, mal se nota, uma pequena linha, mesmo assim pintada. Ali no lábio, já se via nas outras imagens anteriores a esta, há ali também uma certa coloração, mas aquilo é porque efetivamente o algodão onde eu apliquei o líquido tocou no lábio e tingiu o lábio, mas isso depois logo desaparece com o tempo. O que nos interessa aqui, de facto, é analisar a quantidade de placa bacteriana que existe na superfície dos dentes, ou não, de acordo com a higienização que se faça logo após. Então, recapitulando, a primeira imagem, logo após a refeição, aplicando o revelador, ficou com este aspecto, ou seja, havia placa bacteriana, embora não parecesse, dispersa um pouco pelos vários dentes. Depois de escovar, a imagem da fotografia dos dentes após uma escovagem e a aplicação do revelador de placa a seguir, praticamente não se nota nada. Ou seja, parecendo que não, há uma grande diferença sem escovagem e com escovagem. Só mais um exemplo. No mesmo dia em que eu fiz esta experiência em casa, voltei ao consultório, da parte da tarde atendi uma pessoa, entre várias, mas este senhor tinha ido lá à consulta expressamente para tratar uma cárie que estava ali a desenvolver-se e que já era visível num dos dentes da frente. Além disso, o que eu reparei logo foi na enorme quantidade de placa bacteriana que estava agarrada aos dentes. Portanto, significa que não só teria almoçado e não fez escovagem nenhuma a seguir, como provavelmente já não fazia escovagem há não sei quantos dias. A quantidade de placa era bastante grande e eu disse, ok, vou pedir a autorização, vou aplicar o revelador e ver o que é que acontece. E o resultado foi este. Portanto, não só temos muito mais azul na superfície dos dentes,
não só em extensão, mas a própria espessura de placa era muito grande e então por isso é que está mais pintado. Convém então não esquecer um pormenor importante. Bastam 2 horas após uma refeição para as bactérias que nós temos na boca, e todos nós as temos, colonizarem a placa bacteriana. Portanto, após 2 horas após uma refeição, a seguir uma refeição, já temos as bactérias a multiplicar-se na placa bacteriana, e por isso é que se chama placa bacteriana, e a partir daí, devido à metabolização, que é assim que se chama, dos restos de alimentos, podem começar a aparecer danos nos dentes, no esmalte dentário e por aí fora, como já foi abordado noutras apresentações. Portanto, temos que associar as duas ideias. Primeiro, a existência de placa bacteriana, que entretanto se pode converter em tártaro, etc. Pronto, há muitos temas em volta disto, alguns dos quais já foram abordados até aqui, mas nunca esquecer a importância, mais uma vez, da escovagem, se possível e de preferência após as refeições também. Pronto, e com mais esta pequena apresentação me despeço, até uma próxima, e para quem estiver mesmo muito interessado nestes temas, posso até adiantar que as próximas apresentações serão uma espécie de revisão da matéria dada. Portanto, para quem estiver em idade escolar, quer lhe passe pela cabeça seguir alguma área relacionada com a saúde, tenha a ver com a boca e dentes ou não, esteja atento, ou estejam atentos, porque de facto as próximas apresentações serão muito à laia de revisões e para aprofundar um pouco mais os conhecimentos e ver até que ponto é que já conseguiram assimilar informação importante e relevante nestas matérias. Portanto, até lá me despeço, um bem-aja, fiquem bem e até à próxima.